Chegou a hora de falarmos sobre finanças pessoais. Hoje a gente conversa com o nosso colunista, o economista Daniel Santos. Professor Daniel, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Seja bem-vindo aqui. Semana passada falamos sobre investimentos. Foi. Mostramos que o dólar foi um péssimo negócio. E dissemos isso no mês anterior, que a reação do dólar poderia ser imprevisível, como foi, né? Deu 5% no mês de maio e caiu 11% no mês de junho. Pois é, uma queda significativa do dólar, a Bolsa de Valores fez o inverso. O inverso. Mas tirando o dólar e Bolsa, que são para quem tem, né? Essa escola de samba, né? Você corta o mínimo e o máximo, né? Pois é. E deixa o do meio. Vamos deixar aquilo que, digamos, tem um pouco mais de segurança. Tirando essas duas modalidades de investimentos que são bastante, para quem realmente tem muita disposição, né, para correr riscos. Sim. Modalidades um pouco mais seguras, digamos assim, o Tesouro Direto foi o mais rentável. Foi o mais rentável. Né? E nós dissemos que qual a ideia do Tesouro Direto? Né? É que ele forneça, que ele condicione as pessoas a realizar investimentos de forma a obter um ganho diretamente do Tesouro Nacional. Então, o que ocorre? Existe o que a gente chama de spread bancário, que é a diferença entre aquilo que a gente recebe do banco e aquilo que o banco cobra da gente. Né? Então, essa diferença o banco recebe como lucro para ele. Quando você vai e investe em Tesouro Direto, essa operação ela pula o banco. Então, o que ocorre é que quem vai estar remunerando o nosso investidor vai ser o próprio Tesouro. Enquanto que o banco ou uma corretora vai fazer apenas o meio de campo. Né? Vai fazer apenas o gerenciamento do processo de investimento para garantir que você consiga acessar eficientemente esse investimento. Agora, por que é tão difícil investir em Tesouro Direto? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem direto, né? Para ser redundante. E o que acontece é que fizemos uma pesquisa e reside basicamente nesse fato de que os bancos ganham muito pouco com isso. Os bancos, digamos, por não terem nenhum tipo de remuneração, acabam não estimulando que as pessoas façam esse investimento. Eu fui espiar, inclusive, os sites dos bancos para ver como fazia, liguei para banco, porque você sempre tem falado sobre Tesouro Direto. Falei, eu quero descobrir mais. E, de fato, dá um trabalho danado, parece que ninguém sabe, ninguém viu. E eu acredito realmente que os funcionários que atendem o telefone não sabem realmente. Então, eles estão sendo ignorantes, né, com naturalidade. Porque os bancos não passam informação de como proceder. Né, porque não tem interesse de dar informação. Então, como é que faz? Não sei, procura, não acha. A razão básica é essa, rentabilidade. Né? Se você imaginar que um banco ele remunere alguém a 0,5% ao mês, que é a poupança, e que ele vá cobrar dessa pessoa, de outra pessoa qualquer, 7% ao mês, no mínimo, no cheque especial. Tem bancos cobrando já 14% ao mês no cheque especial. Então, ele ganha essa diferença muito facilmente, Ronaldo. Então, o que ocorre? Quando ele vai lá e investe, ou você investe no direto, você não põe na poupança e essa diferença... O dinheiro não fica com o banco, não fica com o banco. Né? O que ele vai ganhar vai ser o quê? 2% sobre a operação de investimento total pelo longo da vida. Então, vamos pensar assim, se nós falamos em uma LTN, que é uma letra do Tesouro Nacional, que vence em 5 anos, por exemplo, o valor é pré-fixado, né? Então, daqui a 5 anos eu vou receber R$5.000 em uma LTN específica, certo? Dia 1º de janeiro de 2022, ok? O que ocorre? O banco, ao fazer esse processo de intermediação para mim, o que ele vai receber é 3%, dependendo do banco, sobre o valor que eu investi em todo esse tempo, que é ridiculamente pequeno em relação a ele ganhar a 10%, 11% ao mês daqui até os próximos 60 meses. Né? Então, razão pela qual eles dificultam as coisas realmente. Né? Dessa maneira, é importante a gente saber entender por que é difícil e por que é importante, né, investir nisso. Vamos pensar assim, quando as pessoas foram pela primeira vez na vida abrir uma conta no banco, foi um processo um tanto quanto moroso, chato, não é verdade? Sim, sim. Por quê? Porque tem que levar documentos, tem que levar certidão de casamento, tem que levar o RG, CPF, um monte de papel, informação. Você vai lá e faz aquilo uma vez, você fala, pô, já fiz, né? Ok. Abriu uma poupança. Antigamente tinha que abrir uma outra conta de poupança também, que também exigia a mesma morosidade, documentação, papéis, cartão. Hoje você já interage com essas contas muito mais facilmente. Por quê? Porque a pessoa vai no banco e fala assim, põe dinheiro na poupança. E ela nem pensa. Né? A poupança está aberta, já abri uma vez, abre mais uma. Né? Então é muito mais fácil. Com relação ao Tesouro Direto, é o mesmo processo. Então, a primeira conta vai dar um pouco de trabalho. Vai.
Vai. Porque ele vai ter a diferença é que você não vai poder contar com o banco, você vai ter que ser um pouco autônomo nesse processo. Exatamente, né? E com as corretoras, que existem várias no mercado, algumas são muito boas, outras você tem que pesquisar sobre qual é o perfil das corretoras também, né? Você consegue saber exatamente, né, qual vai ser o tipo de assessoria que essa corretora vai dar para você. Então, quando o telespectador vai lá procurar via site na internet numa corretora, e ele tem interesse de investir R$200, que é o mínimo que se investe em tesouro direto hoje, o que vai ocorrer é que esse valor ele vai ter que se cadastrar, vai dar um trabalho, vai perder 1 hora mandando documentos pela internet, etc. Mas o que vai ocorrer? Pense no objetivo, né? Se a poupança rende apenas 0,5% ao mês durante 60 meses, por exemplo, né, ele vai ter, depois de 60 meses, 5 anos, um rendimento aproximado de poupança acumulado de 35%. Se ele faz a mesma coisa em Tesouro Direto, esse rendimento ele supera os 50%. É muito significativa a diferença. Muito. Então, assim, imagine que você vai despender 1 hora, 2 horas da sua vida fazendo um cadastro, procurando uma corretora e aprendendo sobre isso minimamente, para depois você ter um benefício que, em alguns casos que a gente já viu na semana passada, né, dobra o valor da poupança. A poupança rende 0,5% ao mês real, né? E enquanto que Tesouro Direto, tivemos casos de investimentos que renderam 1,4% para vencer em 5 anos, 6 anos. Mas tudo isso depende do tipo de investimento. Nós temos que Se você tem um dinheiro parado, digamos, que você sabe que não vai precisar dele em 5, 10 anos, é um tremendo negócio. É apostadoria. É apostadoria. E mesmo que eu não precise, eu preciso dele antes de 5 anos, eu preciso dele em 1 ano, é possível você investir e resgatar isso antes. Aí tem que fazer aquela conta básica que tem imposto de renda e tem IOF, por exemplo. Né? O imposto de renda é uma tabela que a gente chama de regressiva. Né? Então o que ocorre? Quando a pessoa faz um investimento e ela resgata isso antes de 6 meses, ela vai pagar 22,5% na cabeça de imposto de renda sobre o seu rendimento. Apenas sobre o rendimento. Enquanto que se ela faz o resgate após os 6 meses, essa tabela ela é regressiva. Chegando ao ponto de se deixar por 2 anos de investimento, ela vai pagar 15% de imposto de renda. Então é uma diferença muito interessante. Né? E também assim o IOF. O IOF, quando você resgata uma aplicação em menos de 15 dias, você paga 50%. E se você deixar mais 30 dias, você já não tem mais IOF sobre o investimento. Né? Então, essa análise, as pessoas elas se acomodam na poupança, que é o pior investimento que existe, né? Se acomoda na poupança. Pelo menos nesse momento, né? Que o juro está bastante alto. Está muito alto, né? E com essa inflação que está indicada que deve reduzir a médio e longo prazo, né? Mas ainda não mudou muito. Aliás, nós podemos aqui abrir um parênteses que o IGPM projetado para o mês de julho caiu de 1,12 para 0,55. Isso significa que o índice geral de preço de mercado está dando uma indicação de redução, de que a inflação está diminuindo. Né? Mas isso para chegar no mercado, para perceber isso no dia a dia nosso, demora algum tempo ainda. Né? Então, só vamos perceber com clareza a inflação mais baixa ano que vem. Então, agora quem investe tem que investir no quê? Em títulos que dão essa rentabilidade junto com a inflação, ou se tiver mais segurança, né, quiser mais segurança, investir em títulos que já são pré-fixados e que remuneram com essa previsão de inflação que nós tínhamos antes e que vai reduzir. O que acontece se eu investir com uma taxa mais alta e se minha inflação reduz agora? Eu vou estar ganhando porque eu estou sendo remunerado com esse juros que era anterior. Né? Então é essa hora que a gente realmente percebe como ganhar dinheiro com o mercado que nós temos agora. Professor Daniel, foi um prazer recebê-lo. Acho que os esclarecimentos são bastante válidos e fica a dica, né? Para quem quer investir no Tesouro Direto, um pouquinho de autonomia é necessário. Talvez semana que vem a gente volta a falar sobre isso daqui, destacando e diferenciando LTN, NTN, tem várias opções. Então, alguém disse para mim o seguinte, para finalizar, Ronaldo, que nós temos muitos númerozinhos lá. É verdade, né? Mas a gente pode ver cada um deles que significa com clareza depois. Esse é o professor Daniel Santos, encerrando com a gente o jornal desta quarta-feira. Um abraço a você, excelente dia. Amanhã às 7 a gente se fala.